Sempre ouvi dizer que nesta área do online é importante nós estarmos sempre com produtos disponíveis e, na verdade, na minha vida sempre ouvi dizer que é importante estarmos sempre em ação e sempre estive em ação. Mas nem sempre é o que eu sinto e sou aqui numa fase em que é preciso, se calhar, parar. E eu hoje decidi dedicar o episódio do podcast a esta paragem. Então vamos falar sobre parar. Até já! Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Viva a Vida a Full Time. O podcast onde vou partilhar contigo estratégias, dicas, reflexões, histórias que te mostrarão que é possível viver a vida a full time. O meu nome é Joana Reiduque e eu vou mostrar-te que é possível sair da roda do rato e mesmo que tu não abras mão de nada que seja importante para ti, vais conseguir aproveitar o teu tempo para viveres de uma forma mais consciente, mais presente, mais realizada e feliz. Afinal, não é exatamente isso que nós queremos? Semana após semana, vamos viver cada vez mais em full time. Vamos lá? O episódio deste podcast desta semana é um bocadinho pessoal. São todos pessoais, na verdade, mas este passa aqui um bocadinho por uma fase que eu estou a viver e que me apeteceu partilhar contigo, porque talvez te possa fazer sentido em algum momento da tua vida ou que eventualmente até te possas identificar com o momento que estás a viver agora. Eu sou, como te disse a semana passada, uma mulher de ação. Sempre fui uma mulher em que a ação, o fazer acontecer, foi sempre uma realidade e quase que uma necessidade para mim. E eu trabalho em várias áreas, como tu sabes, e em todas as áreas onde eu trabalho, estar parado é significado de não faturar, portanto, os meus resultados dependem da minha ação e às vezes não é confortável estarmos sempre em ação e às vezes eu sinto que é importante nós pararmos. Porquê? Porque quando nós estamos muito em ação, o que acontece é que nós é como que deixamos de observar o que está à nossa volta. Estamos tão embrenhados na nossa realidade, tão embrenhados nos nossos planos, nos nossos projetos, que acabamos por não observar o que está à nossa volta. Imagina, nós quando andamos numa autoestrada não olhamos para a paisagem que está à nossa volta, nós olhamos para a paisagem que está à nossa volta quando conduzimos mais devagar, numa estrada nacional ou numa daquelas estradas difíceis de umas montanhas. Nessa altura nós paramos e somos surpreendidos com a beleza que está à nossa volta. E o que acontece é que quando nós estamos também na nossa profissão e então nesta área do online, e não só, em qualquer área profissional, o que acontece é que nós não paramos, porque o parar é significado de não ganhar dinheiro, é de não faturar, é de não apresentar propostas, é quase que eu estou a não me colocar ao serviço do outro e, portanto, tenho que estar sempre em ação. Mas eu tenho sentido que, de facto, nós precisamos de parar. Há umas semanas, já há uns meses bons, uma das minhas mentoras dizia-te na altura, tu não sabes parar, como não sabes parar, tens que parar. E efetivamente eu estou numa fase, não foi nessa fase que eu parei, quando ela me recomendou, mas estou numa fase em que talvez tenho menos produtos disponíveis, tenho as minhas turmas, continuo a trabalhar imenso e tenho os meus clientes individuais e continuo a trabalhar bastante, mas não tenho apresentado coisas novas, nem vou mantendo o meu podcast com as minhas ideias, com as minhas partilhas, que é essencial, os meus vídeos, os meus artigos, mas ainda assim estou numa fase em que eu acredito que é preciso fazer alinhamento, em que é preciso parar para alinhar, em que é preciso acalmar esta energia da ação e aguardar, observar, acolher, usufruir. Portanto, toda aquela energia feminina que falámos há umas semanas atrás é mesmo importante estou aqui nesta fase de usufruir. Quando, por exemplo, nós estamos em formação, eu digo muitas vezes aos meus clientes que é mesmo vamos entrar em prática, em ação, e é mesmo importante, mas também é essencial, ou acima de tudo, faz parte deste equilíbrio nós pararmos, darmos um passo atrás e olhar
a big picture, não é? É como se imagina que se eu tiver um puzzle que quero montar, eu só vou poder escolher as peças se souber exatamente qual é que é a imagem final. E como é que eu sei se a imagem final é aquela que eu quero efetivamente ter no final, aquela que eu quero montar, este puzzle que eu quero montar, se eu não paro para observar essa imagem final? É como uma técnica de produtividade que tu queres muito, muito, muito pôr em prática, mas tu nem sequer observas se essa técnica te faz sentido. Há umas semanas havia uma das minhas clientes individuais que partilhava comigo que estava há meses a testar uma técnica que era super desconfortável para ela, que ela estava constantemente a insistir, mas que aquilo não fazia sentido. E no momento em que ela parou para olhar para aquilo, percebeu porque é que não fazia sentido. Não era uma técnica, não era uma estratégia, não era uma ferramenta para ela. Aquela ferramenta não lhe fazia, não cabia na sua vida. E está tudo certo. Mas para isso foi preciso parar e alinhar. Parar, observar de fora, dar um passo atrás e então alinhar. Como é que eu posso fazer uma boa escolha se eu estiver constantemente em movimento? Como é que eu posso escolher a peça desse meu puzzle se é como te diga, eu não souber exatamente qual é que é a imagem final? Então, eu tenho que ter momentos que podem ser mais curtos, mais longos, mais, sei lá, mais introspectivos, mais que seja o que for, em que eu efetivamente tenho que parar para observar o que está a acontecer, para ajustar, para avaliar, para fazer alterações ou para confirmar e validar aquilo que eu estou a fazer e está tudo certo. Há aqui um aspecto também importante que, óbvio que isto, quando nós somos empreendedores, temos que fazer, portanto, temos que faturar à mesma e, portanto, tem que haver toda uma estrutura por trás e está tudo certo, mas isto é na verdade, é uma imagem que eu quero transmitir para a tua vida, não é? Quando tu estás muito embrulhada nas tuas tarefas, nas tuas coisas, nas ações, no tem que ser, nas expectativas, nos objetivos, tu acabas por perder às vezes o motivo pelo qual estás a fazer aquilo, ok? Eu sempre fiz assim, mas porquê que sempre fizeste assim? Será que essa é a única forma de fazer? Será que essa forma está alinhada com aquilo que tu és, com os teus valores, com aquilo que tu queres efetivamente, com a tal big picture atrás? E há aqui um outro aspecto que eu queria também referir, é à medida que nós vamos avançando e crescendo, a palavra é mesmo crescer, também no nosso autoconhecimento, no nosso desenvolvimento, nas nossas habilidades, essa imagem final pode mudar. Agora, eu só vou dar, espaço a que essa imagem final mude se eu parar para alinhar. Eu estou mesmo muito nesta fase em que eu tenho que olhar para a minha imagem, estou a olhar para a minha imagem final e estou a ajustar, se calhar a libertar coisas que não me interessam, se calhar a alinhar com a minha missão, não me esquecer da minha missão, com o meu propósito, com os meus valores e também com os meus limites, porque, mais uma vez, se eu estiver muito embrenhada nas minhas coisas, eu às vezes ultrapasso limites que nem me lembro que eu não queria ultrapassar. E de repente posso estar a dar muitas aulas à noite e quando não queria. É mesmo interessante fazer esta paragem e acima de tudo, este alinhamento. Se nós fizermos esta paragem, esta preparação, este alinhamento, quando voltamos à ação, há um trabalho prévio que foi feito e só pode correr bem, porque tu estarás a usar toda a tua energia de ação exatamente na direção da tal big picture que tu queres montar. E isso vai levar-te onde tu queres chegar e vai-te dar aqui um salto maior. Há uns anos eu dizia, e já repeti isso tantas vezes, eu dizia parar é morrer. Hoje me digo não. Hoje digo-te parar, observar, ajustar e alinhar é viver. Porque é viver a minha realidade, é viver a full time e não andar só apenas a sobreviver. Então, caso não o faças, tu
corres o sério risco de, em vez de viveres, morreres em vida, estares tipo zombie na tua própria vida. Não faz sentido. Então, se for preciso, e é preciso, para de vez em quando para ajustares, para observares, ok, nem que seja para validar, mas para e faz esta observação e este acolhimento àquilo que tu estás a fazer e ajusta o que tiveres a ajustar conforme o que tu és neste momento e aquilo que tu queres continuar a ser. Então vive a vida a full time, efetivamente, com as paragens que tiveres que fazer e está mesmo tudo bem. Para a semana encontramos-nos novamente, já no mês de junho. Não percas mais um episódio na próxima quinta-feira. Até lá!